Meu nome é Danilo, sou casado com a Renata, pai do Kalel. E o início ele foi bem desafiador para mim, porque quando eu descobri, eu estava indo para deixar o Kalel num treino de futebol, né? Joga bola. E eu perdi o reflexo, não conseguia dirigir. Aí eu falei, Renata, vai de Uber e eu vou ver o que eu faço aqui, levo o carro, dou um jeito aqui. Eu peguei, fiquei ali por meia hora, 40 minutos até conseguir levar o carro e eles foram de boa. Só que eu tinha feito um exame uma semana antes, eu tinha uma dor intensa na cabeça, né? E não sabia o que era. Eu falei, gente, está acontecendo alguma coisa. E eu perdi o reflexo, eu fiquei muito desesperado, muito desesperador. Aí nós fomos no dia seguinte, na quarta-feira. Isso foi numa terça, na quarta-feira nós fomos no Hospital do Retiro para fazer esse exame. Aí a Renata conversando com a doutora, ela falou que eu tinha feito uma tomografia, aí veio buscar a tomografia. Aí nesse dia eu descobri que eu tinha um tumor. Então para mim, caiu no chão. Fiquei sem chão, foi muito. Aí eu surtei, a Renata falou que eu não lembro de mais nada, que eu surtei, então para mim foi horrível. E ali começou a minha batalha. Eu sabia que eu tinha um tumor, descobri que eu tinha um tumor na cabeça e eu ia ter que operar. Então foram dias bem difíceis mesmo. Aí eu fiquei no hospital, não saí mais até a cirurgia, né? Desde o início nós tivemos umas palavras muito assim marcantes, né, em todo o tempo. Então, desde o impacto, né, que a gente teve, eu tive uma palavra, né, que foi o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu falava, Deus, mas como é que eu vou fazer isso, né? E foi tão engraçado que o leito dele do hospital era o 23. E uma outra coisa era o 23. Aí uma outra coisa, eu falei, nossa Deus, que coisa estranha. Aí eu falei, não, só pode ser o Salmo 23. Né? E eu fui lá e falei, fiquei naquela expectativa da palavra. E todos os domingos que eu vinha à igreja, a palavra, né? Eu vim quase todos os dias à igreja, mas todas as vezes que eu vinha à igreja, o Senhor falava, você não está só. Ou por meio de uma música, e foi muito impactante pela situação, e parecia que tudo aquilo que falava era o final da frase, você não está sozinho. E foi uma pregação do apóstolo Joel que falou assim, você não está sozinho. Foi na ceia que quando eu vim, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui na ceia e tal? E estava eu e o Kalel lá na última fileira, e a minha irmã desceu do altar e foi lá tomar ceia comigo. E um pouquinho antes eu tinha sido ministrado no meu coração, você não vai estar sozinho. Então foi assim, realmente a cada dia, por mais sem forças, a primeira coisa que eu lembrava pela manhã, você não está sozinho. No domingo fui transferido para o hospital para UG, eu estava no Hospital do Retiro, fui transferido para UG. E lá eu descobri, aí conheci o médico que ia me operar. Aí quando foi na segunda-feira, ele só opera às quinta-feira. Aí na segunda-feira ele conversou comigo, aí que eu tive dimensão do tamanho do problema. Aí conversei com ele, ele falou assim, você tem um tumor, vou ter que tirar o tumor e tal. Aí comecei a fazer os exames para operar, segunda, terça, quarta, e a semana foi indo. Quando foi na quinta-feira, eu estava na marca para operar, ele falou assim, não tem como operar porque a doutora esqueceu de fazer o risco cirúrgico. E eram fazer 4 perguntas. Para mim, foi horrível. Aí na quinta-feira, na sexta-feira, eu falei, doutor, me dá alta, eu vou para casa. Aí ele me deu alta. Aí eu vim para casa, vim com a Renata para casa. Aí quando eu cheguei em casa, fui tomar banho. Aí fui fazer barba, não senti essa mão aqui. Aí para me enxergar eu tive que botar a mão nos olhos, aí eu fiquei desesperado. Aí isso no final de semana, aí nisso o pastor Fábio esteve lá em casa. E o pastor foi muito importante nesse processo, porque teve uma palavra que ele liberou sobre a minha vida que eu peguei aquilo para mim, tenho ela até hoje, que ele falou assim, essa enfermidade não é para a morte, não é para o fim. E eu peguei aquilo ali. Aí na quinta-feira entrei no centro cirúrgico para operar. Isso foram 8 horas de cirurgia. Saí, não sabia
que ia ser. Cabeça toda enfaixada depois de 8 horas. E o doutor falou assim: Danilo, mexe as pernas. Eu mexi as pernas, mexe os braços, eu mexi, mexe a cabeça de um lado para o outro, eu fui mexer também. Aí ele falou: você tá bem, assim. E eu tava lá, cabeça enfaixada. Aí eu e a Renata passou, aí fiquei um pouco mais tranquilo. Aí eu peguei, fiquei 2 dias na UTI, no CTI. Aí no terceiro dia eu fui para enfermaria e foram dias bem difíceis, muito, muito difíceis mesmo. Aí tive alta. Aí fui fazer os exames, aí tive que fazer 30 sessões de radioterapia. Foi um processo bem doloroso, todos os dias no Rio, todos os dias. Segunda a sexta-feira, não podia faltar. Aí eu venci essa etapa das 30 sessões. Aí eu peguei, aí o médico falou assim: ó, você vai ter que fazer a quimioterapia agora. São 6 meses de tratamento de quimioterapia. Um remédio via oral, tomava o remédio, tinha que buscar no Rio. Essa é a parte mais chata que é no Rio de Janeiro. Busquei o remédio, todo mês eu ia lá, buscava, aí comecei a tomar um remédio. Meio 6 meses, mais uma etapa desse processo, né? Aí o médico tirou o remédio, não falou: agora acabou, você não vai tomar mais, entendeu? E quando eu voltei no Rio, nisso eu voltei no Rio agora para fazer a ressonância, eu voltei para levar a ressonância para oncologia, né? Para eles analisarem, né? Aí ele falou para mim: não, seu tumor tá morto, não tem, você vai fazer só acompanhamento mesmo, entendeu? Isso para mim já, tipo assim, é um milagre. Um tumor maligno, hoje ficou uma raiz, né? Porque não podia tirar 100%, porque senão me dava hemorragia, podia morrer. Então ficou uma raiz. Então o tratamento era para matar essa raiz. E eu cumpri todo esse processo para matar a raiz, entendeu? Cara, acreditar, confiar no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir todo o propósito. Ele tem um propósito para nossas vidas. Esse tumor, ele não é hereditário, não é de família. Muitas pessoas, é família. Não é. Apareceu na minha cabeça. Então, Deus tem um propósito em tudo. Em tudo, em tudo, tudo. A palavra de Deus diz que nenhuma folha cai da árvore. Ele não permite, tudo é permissível. Então, se eu passei por isso, é permissão dele. Então, para quem está passando por isso, não desistir, confiar no Senhor. É difícil. Tem horas que você não tem vontade de viver, vontade de deixar tudo, entendeu? Confiar. Confiar, confiar e confiar. E declarar todo dia que o Senhor é Deus e Ele está acima de todas as coisas. E o propósito dele há de se cumprir sobre nossas vidas. Confiar, somente confiar.